Faz 30 anos que esse país saiu de uma ditadura. Muita gente morreu, muita gente foi torturada. Tem mãe que não conseguiu enterrar seu filho até hoje. Outro dia eu conversava com meu sogro e ele contava das torturas que sofreu durante a ditadura militar. Faz 30 anos, mas eu acho que a gente nunca esteve tão perto disso que aconteceu naquele momento. Se nós estamos aqui hoje podendo discutir o futuro do Brasil, é porque teve gente que derramou sangue para ter democracia. Se você vai poder votar no domingo, é porque teve gente que deu a vida para isso. Não assumem responsabilidade e querem terceirizar para os outros. O Temer é responsabilidade do PT. Foi o PT que escolheu o Temer. Aliás, escolheu 2 vezes, é reincidente. Escolheu em 2010 e escolheu em 2014. Eu não votei no Temer. Então, é um absurdo, é a terceirização da responsabilidade. O PT criou 43 empresas estatais, inclusive a TV do Lula. Gastou mais de 2 bilhões de reais. O PT acabou gastando mais do que arrecadava. O que o candidato Geraldo Alckmin não reconhece é que o PSDB se associou ao Michel Temer para sabotar o governo. O PT terceiriza a responsabilidade e o PT votou contra o Plano Real, como o PT votou sempre contra e a favor do corporativismo. Por que o PT não tem ministro no governo Temer e o PSDB tem 4 ministros? Ainda agora tem um remanescente nas relações exteriores, inclusive elogiando o Bolsonaro, que você critica. Olha, eu trouxe a pergunta por escrito e eu vou entregar ao final ao Haddad para que ele leve ao candidato do PT, que está preso em Curitiba, já que ele o visita todas as segundas-feiras. Você, junto com o Temer, o Bolsonaro, apoiou a reforma trabalhista que retirou direitos históricos dos trabalhadores. Para o trabalhador ter emprego, ele não pode ter carteira assinada, férias. Aliás, o vice do Bolsonaro defendeu a mesma coisa. Eu quero saber, Alckmin, por que sempre vocês cortam nos direitos e nunca nos privilégios da sua turma? Há 3 candidatos que apoiam o governo Temer: Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin e o deputado há 28 anos, Jair Bolsonaro. Só falam em cortar direitos. Bolsonaro agora veio com a ideia de cortar 13º, abono de férias, cobrar imposto de renda dos pobres que são isentos, cortar o Bolsa Família e introduzir a CPMF. Mas o quinto, para reduzir custo Brasil, é não eleger nem o PT, nem o Bolsonaro. Olha, nós estamos de fato em lados opostos. Você é da turma dos privilégios. O choque entre 2 personalidades exuberantes é o lulismo e o antilulismo que o Bolsonaro interpreta. Essa turma do ódio, a turma do Bolsonaro, é também a turma da destruição dos direitos. O vice dele disse outro dia que 13º, que férias, é coisa que não deve existir, que ele era contra. E esse ódio que eles propagam nasce da indiferença. E nós olhamos o Palocci denunciando que apenas em 2 eleições eles gastaram 1,4 bilhão de reais. Isso é um assinte, isso é uma afronta. Olha, Alckmin, o trabalhador brasileiro gostaria muito de viver nesse mundo da fantasia que você apresenta. Que ficha limpa não tem quem é cúmplice de corrupção. Quem participa de governo que se transforma em organização criminosa. O senhor leu a delação do Palocci? O senhor leu a delação do Marcos Valério? O senhor estava lá. O senhor admite gastar 1,4 bilhão de reais numa campanha eleitoral? Ao final do programa eu vou entregar a você a pergunta que você levará ao verdadeiro candidato do PT à presidência da República. Porque o senhor aqui é apenas o representante dele, ele é o seu padrinho. Em matéria de gastos públicos, vocês gastaram horrorosamente. Em primeiro lugar, eu acho que você deveria ter mais compostura nesse debate. O senhor não respeita tempo, não respeita seus adversários, não respeita as regras do debate, faz brincadeira com coisa séria.
quais candidatos eu posso fazer a pergunta? Boulos e Álvaro Dias. Boulos. Guilherme Boulos, por favor, do PSOL. Boulos, eu te escolhi porque você é um candidato sério. Em 2014, a S. Dilma, desculpem, Você tem que decidir porque você tem esperança em um Brasil que seja justo, em um Brasil que não feche as portas para o seu futuro. 30 Finalmente. segundos para a pergunta, candidato. Finalmente estou aqui neste grande palanque eletrônico do país, o maior de todos seguramente, posso dizer, muito prazer, William Bonner. Eu o vejo pessoalmente pela primeira vez. Outros tiveram o privilégio antes, aqui estiveram muitas vezes e derramaram a sua enxurrada de propostas. Hoje eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato do PT, mas ele não está aqui. Ele está preso em Curitiba. Seu tempo, Eu candidato. pergunto, então, ao Meirelles, Candidato. o que Acabou o você seu fará? O que você fará? Candidato, eu tenho que interrompê-lo. Perdão. O senhor ultrapassou o seu tempo de 30 É que eu segundos. quis Para fazer sermos uma justos, me saudação perdoe. especial, William Bonner. Eu agradeço. Por isso. Candidato Meirelles, o senhor tem 1 minuto e meio. Mas se nós não mudarmos esse modelo, Meirelles, podem chamar o Meirelles, ele não resolverá problema algum. Tempo esgotado, candidato. A tréplica do candidato Meirelles em 1 minuto. Vocês podem também chamar o Meirelles. Ih, o seu microfone caiu, candidato. O senhor pode trazer, pode segurar com a mão, não tem problema nenhum. agora fui eu. Bolsonaro agora veio com a ideia de cortar 13º, abono de férias, cobrar imposto de renda dos pobres que são isentos, cortar o Bolsa Família e introduzir a CPMF. O que você acha disso? Olha, Haddad, a sua pergunta é muito importante e verdadeira, coloca essas questões. Mas eu quero falar aqui de outra coisa. Pessoas achando que para governar basta ter alguém que tenha a força. A quem a senhora quer fazer a sua pergunta, candidata? Ao Meirelles. Desculpe, perdão. Acabei de cometer o primeiro erro da noite. Antes, eu preciso fazer, ainda bem, fui salvo pelo ponto eletrônico, porque primeiro eu tenho que descobrir qual é o tema. Jornalismo. É isso. O tema... Legislação trabalhista, candidato. Eu vou chamar o Henrique Meirelles. Em primeiro lugar, não roubar. Em segundo, ter competência de gestão. Vocês não tiveram. O senhor estava lá. O senhor foi chamado, esteve lá, em todos esses governos. Gastos públicos é o tema da sua pergunta para qual candidato, por favor? Quem sobrou aí, William? Nós temos Guilherme Boulos, Marina Silva, Fernando Haddad e Ciro Gomes. Ah, o Fernando Haddad, claro. 20 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? A construção de 200 mil casas, onde morariam 4 pessoas. Igual, 4 pessoas, 800 mil pessoas, igual a capital de Maceió. O candidato Álvaro Dias está confuso. Eu peço ao senhor, por favor, que dê um passinho à sua direita para se centralizar em relação a essa legal. mesa assim. O senhor está atrapalhado em relação ao tempo e ao espaço. O senhor precisa se situar aqui. Só em relação ao PT. 15 Por favor, bilhões de candidato. dólares custava a Então, teve um problema sério, que é a praga da vassoura de bruxa. A senhora tem direito à réplica. Ah, não, perdão. Desculpe. Os dois podem sair. Segundo erro da noite, eu estou fazendo aqui o meu próprio ranking, candidato. Estão querendo que eu diga jornalismo. Mas a culpa é só minha, não é Toda dos vez jornalistas ele erra. como um todo. Eu assumo essa culpa aqui. Ao Meirelles. Candidato Meirelles pode retornar, então? Mas não vou chamar o Meirelles, não. Já disse que eu vou taxar o Meirelles. Como você, Meirelles,
Como o povo pode acreditar que você vai combater a corrupção se você faz parte da turma do Temer? A minha história é uma história de quem trabalha em primeiro lugar. Sei que pode parecer estranho para você, essa história de trabalhar. Não, por favor. Eu trabalho, por favor, silêncio. trabalho duro. Bolsonaro, Mourão e Guedes brigando na véspera da eleição. Você imagina que isso vai dar candidato. certo no Brasil? A tréplica, por favor. Não vai dar certo. O senhor tem esse direito, desde que o senhor diga a quem vai fazer a pergunta. Não tem mais tema? Ah, é. Pois é. Olha. Tá vendo? Eu estou involuntariamente aqui Acabei de merecer ganhar seu voto. É verdade, isso foi mais rápido do que no ponto eletrônico. É como eu vou governar o Brasil. O tema da pergunta que o senhor vai fazer, candidato, é sobre corrupção. E o senhor pode escolher a quem vai fazer a pergunta. Só não pode ser o candidato Geraldo Alckmin, que já respondeu a 2 questões. Ok, eu vou chamar o Haddad para essa pergunta.